Estamos no capítulo 21 de Gênesis. Nós vamos dar mais um passo nessa jornada junto com Abraão. Nós já falamos sobre o nascimento de Isaac e a separação de Ismael de Isaac, quando Agar e Ismael tiveram que sair. Falamos sobre essa parte. Agora nós vamos falar sobre a última parte de Gênesis 21, que é do versículo 22 em diante. Nós estamos quase chegando no capítulo 22 de Gênesis, que é a história de como Abraão ofereceu Isaac, como Deus pediu. Então é uma das histórias mais impressionantes, mais fortes de toda a Bíblia. Mas hoje nós vamos ficar nessa parte final do capítulo 21. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor traga revelação, traga luz para nós, porque cada história, cada parte da história de Abraão, como de outros personagens na Bíblia, cada parte é importante, cada aspecto está na Bíblia por uma razão importante. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra é sempre viva, sempre traz coisas novas. Podemos ter lido essa história centenas de vezes, mas sempre tem algo novo. E aqui é uma história que muitas pessoas não leram centenas de vezes, às vezes até passam por cima como algo não muito importante. Não é uma das histórias mais importantes da vida de Abraão, mas está aqui e faz parte da jornada dele, assim como tem muitas partes da nossa jornada também que podem não ser tão destacadas, tão importantes aparentemente, mas também fazem parte. E nós queremos que o Senhor revele para nós, que o Senhor traga para nós a luz da tua revelação, a luz daquilo que pode mudar a nossa vida. Ó Deus, porque Abraão, como o pai da fé, ele errou, muitas coisas não devem ser copiadas, mas tudo que aconteceu na vida dele tem uma lição para nós aprendermos. E pedimos a tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, eu quero começar nos situando com a peregrinação de Abraão na terra de Canaã. Eu vou mostrar aqui os quatro locais mais importantes, os quatro locais que menciona na história dele, e depois eu vou mostrar num mapa, num rabisco de mapa que fizemos um tempo atrás, para a gente se situar nesse momento da jornada de Abraão. Como eu falei, nós vamos começar hoje no versículo 22, mas desde o capítulo 20 de Gênesis, versículo 1, fala que Abraão saiu desse terceiro lugar onde ele estava, em Hebrom, partiu Abraão dali para a terra do Neguebe. O Neguebe é a parte do sul de Israel, chegando assim entre Israel e o deserto de Sinai e o Egito. Então vamos só lembrar a trajetória até aqui. Primeiro lugar que menciona quando ele chegou, primeiro de Ur dos Caldeus, ficou um tempo em Harã. Primeiro lugar na terra de Canaã que menciona é o lugar chamado Siquém. Já vamos olhar no mapa para a gente ter uma ideia. Depois ele foi para um lugar, a gente coloca Betel aqui, mas a Bíblia fala que ficava entre Betel e Ai. Mas o lugar significativo, o lugar associado, esses lugares não eram cidades nessa época, mas já coloca o nome de Betel, por exemplo, foi dado depois, no tempo de Jacó que deu esse nome Betel, mas eles já usam, o escritor já colocou o nome de Betel para identificar. Então ele ficou em Betel por algum tempo, não sabemos exatamente quantos anos, mas depois, a partir do capítulo 14 de Gênesis, ele foi para Hebrom. Ele ficou muito tempo, talvez dos 4 lugares. Siquém é o lugar que parece que ele ficou pouquíssimo tempo. Em Betel ele ficou um tempo, fez um altar, foi para o Egito, voltou do Egito para esse lugar de novo, e foi onde ele se separou de Ló, onde Ló escolheu a terra, a região de Sodoma, que era o lugar mais fértil. Então,
Em Betel ele ficou um tempo, mas acho que não muitos anos. E depois ele foi para Hebrom, que é o lugar que temos mais histórias, mais informações e mais tempo também. Ele ficou bastante tempo em Hebrom. Temos as histórias do capítulo 15, aliança com Deus, 16, com o nascimento de Ismael, 17, com a aliança que Deus fez com ele, falando sobre circuncisão, 18, o capítulo que fala a respeito de um encontro que Deus teve com ele, Deus almoçou com Abraão e depois conversou com ele sobre Sodoma. Capítulo 19 fala sobre a destruição de Sodoma. Então aqui no capítulo 20 ele partiu daqui e foi para Berseba. Então vamos dar uma olhadinha aqui no mapa só para a gente ter uma noção da geografia e uma noção. Esse mapa logicamente é só um rabisco, tem muitas coisas que não estão na proporção, não é um mapa feito com medidas, mas dá uma ideia. Aqui é o mar Mediterrâneo, aqui é a terra de Israel, que é uma faixa comprida, para lá fica Jordânia, o Líbano e a Síria fica aqui ao norte, o Egito aqui no sul, a Arábia Saudita para lá, mais para o leste, Iraque e depois Irã. Então aqui na terra de Canaã, se você já olhou no mapa, Israel é uma terra pequena, não tem uma extensão grande. Siquém, que é o primeiro lugar que menciona em Gênesis 12, ficava mais ou menos no centro. Aqui tem o Mar da Galileia, tem parte de Israel que fica ainda acima do Mar da Galileia, mas Siquém fica, né, a localização é mais ou menos no centro. Então, se Abraão passou pelo norte, não fala, parece que ele veio de Ur dos Caldeus. A maioria dos estudiosos acham que ele veio mais por cima, porque talvez no meio tinha mais deserto, mas ele entrou na terra de Canaã. Se ele atravessou essa parte, ou se ele veio de algum, nós não sabemos, mas o primeiro lugar que menciona, e o lugar que Deus falou com ele, foi em Siquém. E Siquém foi o lugar que Deus confirmou para ele, falou assim: aqui você chegou, é essa terra que eu vou dar para você, porque Deus tinha falado: sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então ele chegou na terra, nós não sabemos que tipo de instrução que Deus deu para ele, mas ele chegou na terra de Canaã e Deus falou com ele em Siquém. Deus apareceu para ele, foi o primeiro, assim, ele tinha recebido o chamado de Deus antes, não foi a primeira vez que Deus falou com ele, a primeira vez que fala que Deus apareceu. Quando Deus chamou, se Deus apareceu, nós não sabemos, mas dentro da terra de Canaã foi a primeira vez que Deus apareceu e simplesmente falou: olha, você está no lugar certo, é essa terra onde você está que eu vou dar para você. E então você pode notar que todos os movimentos de Abraão ao longo dos anos de peregrinação, Abraão no total, se a gente for olhar para a morte dele, ele entrou na terra prometida, entrou na terra quando ele tinha 75 anos. E ele morreu com 175 anos. Então ele ficou 100 anos, é muito tempo, né? 100 anos na terra de Canaã. Então ficou pouco tempo em Siquém, ficou aqui nesse lugar perto de Betel. Depois ele fugiu de uma seca, foi para o Egito, mas depois voltou para o mesmo lugar. Ficou lá com Ló algum tempo, se separou. Ló foi para aqui, né, para perto do Rio Jordão, do Mar Morto. E depois, no final do capítulo 13 de Gênesis, ele se desloca dali para o sul. Aqui você pode ver que entre Betel e Hebrom que ficava, né, naquele tempo, não tinha nada, mas é onde fica a localização de Jerusalém. E é para esse lugar, já que estou falando em geografia, no capítulo 22, que é o nosso próximo assunto, ele está aqui em Berseba agora. E foi aqui que Deus falou com ele: vai e sacrifica seu filho Isaque.
E ele foi de Berseba até Monte Moriá, que fica em Jerusalém. Então, isso dá uma ideia dos deslocamentos. Mas os lugares onde ele morou, de Betel ele foi para Hebrom, ou também chamado Manre, que era o nome de um carvalho grande que tinha em Hebrom. No capítulo 20 é que ele partiu, então não é nesse capítulo que ele partiu, ele foi para Gerar, que foi onde ele teve aquele encontro com Abimeleque, mentiu mais uma vez sobre Sara, no capítulo 20, e depois Isaac nasceu. Nós não sabemos nem o lugar exato onde Isaac nasceu, não fala aqui, mas quando Abraão mandou Agar embora, ela ficou vagando pelo deserto de Berseba, estava nessa região. Então, Abraão estava morando, talvez até nesse lugar, que não tinha cidade, nada, mas talvez já estivesse morando nesse lugar que chama Berseba. E hoje que nós vamos ver a história de hoje que fala como que foi dado esse nome Berseba. Em Siquém, só para falar um pouquinho sobre o significado, porque Abraão, então, ele ficou todos esses anos peregrinando. Tem algumas coisas meio em dúvida, porque quando Sara morreu, parece que eles estavam em Hebrom de novo, mas mais ou menos não tem essa informação muito clara nos próximos capítulos, mas parece que Abraão e certamente Isaac depois, ele ficou nessa região de Berseba. Então, vamos só lembrar do significado desses passos. Quero chamar a atenção para esse lugar onde, talvez com poucas exceções, Abraão ficou o resto da vida dele e Isaac ficou toda a vida dele nessa região. Eles tinham rebanhos, eles ficavam se deslocando, mas era nessa região. Então, Siquém foi o lugar onde Abraão assumiu, ele já tinha assumido o chamado de Deus, mas Siquém significa ombro, e foi aqui que ele deu o ombro, ele assumiu, assim, Deus falou assim, esse lugar, a minha promessa que essa terra vai ser sua. Então Abraão está, a promessa, assim, o que você tem que fazer? Ele tem que aceitar, ele tem que crer, essa terra é minha, então eu vou ficar aqui. Então, Siquém é o lugar onde você assume. Na jornada dele é o lugar onde ele começou. E ele começou a conhecer a Deus, que apareceu para ele ali. Ele fez o primeiro altar. Então, Siquém é o lugar onde tudo começa em termos dessa jornada. Porque a vida de Abraão e a história de Abraão é uma história que mostra para nós os passos de uma vida cristã. Ele é o pai na fé. Ele andou por esses passos para abrir o caminho para que a gente pudesse seguir. Então, esses passos na vida de Abraão são muito importantes para a nossa aprendizagem. Ele está aprendendo a conhecer a Deus, aprendendo a se relacionar com Deus, aprendendo a fazer um altar. Ele não tinha todas as leis, as coisas que Deus deu para Moisés depois, mas ele está aprendendo a dar os passos de uma vida, desenvolver um relacionamento e desenvolver a vida de fé que nós queremos seguir. Então, Siquém é o lugar onde ele deu o ombro, assumiu, Jesus falou assim, tomai o meu jugo que é suave. Então, é o lugar que ele falou assim, sim, eu aceito. Ele já tinha aceitado, porque ele saiu da terra dele, mas ele está aceitando o chamado, aceitando a promessa, dizendo assim, se é esse o meu chamado, eu assumo. E ele ficou o resto da vida andando nesse lugar, peregrinando nesse lugar. É um marco importante, a promessa de Deus começa a ser desenvolvida. Em Betel, como já mencionei, é o lugar onde ele fez uma escolha. Foi aqui que ele aprendeu. Primeiro ele foi para o Egito e voltou, então ele se desviou do foco e ficou no Egito, longe do relacionamento com Deus e do lugar que ele devia ficar,
Então Betel, ele foi para o Egito e voltou, conseguiu voltar para o lugar de onde ele tinha saído. Foi o lugar onde ele abriu mão e deixou Ló escolher o melhor, e onde Deus ampliou a promessa, confirmou a promessa para ele. Então, a palavra de Siquém e a palavra de Betel é promessa ainda, né? Aqui embaixo você pode ver a progressão: promessa, aliança, juramento. Então, nós temos aqui os dois primeiros passos se relacionam com a promessa, mas a promessa ficando mais clara, o conhecimento de Deus maior e progredindo assim. Em Hebrom, que é esse lugar que ele teve mais experiências com Deus, é o lugar de aliança. O próprio nome Hebrom significa aliança. E o carvalho de Manre, desse lugar, significa força. Então, a força da aliança. Abraão desenvolveu a promessa de Deus, foi ficando mais forte e se transformou numa aliança. Quando Deus promete, da parte dele, se ele prometeu, está garantido, Deus não vai voltar atrás. Mas do nosso lado, para a gente entrar nessa promessa, para ela ser uma realidade, a promessa precisa ser transformada em aliança. Então, no capítulo 15, tem aliança, e no capítulo 17, desenvolve mais a ideia de aliança. Tem vários aspectos nesses capítulos que nós já vimos. Mas interessante, e esse ponto vai ser importante para a nossa aula de hoje, que a aliança em Hebrom não foi só com Deus. Na verdade, a primeira parte de aliança em Hebrom não é no capítulo 15, que é onde Deus faz uma aliança com ele, passa no meio dos animais, partidos e tal. A primeira parte de aliança é no capítulo 14, quando Abraão faz aliança com alguns que chama de amorreus, que eram cananeus, né, que habitavam ali, e ele faz aliança com eles para resgatar Ló, que tinha sido capturado. Então, é muito interessante isso. Ele faz uma aliança com pessoas ali da terra, pessoas que habitavam ali na terra. Então, isso é bem interessante. Hebrom é o lugar de aliança. Agora nós estamos chegando, então, a Berseba, desde o capítulo 20. Abraão está nessa região. Nesse acontecimento de hoje, nessa história de hoje, ele vai fazer uma aliança, mas ele vai fazer uma aliança com juramento. E ele vai fazer primeiro com Abimeleque, que também, como aconteceu em Hebrom, antes de fazer com Deus, ele faz com os homens. Porque Deus estava preparando o caminho. Quando Deus queria ensinar para ele o que é aliança, para fazer uma aliança com Deus, ele tinha que aprender também a fazer aliança com os homens. Para fazer um juramento, Deus que fez um juramento com Abraão no capítulo 22, no próximo capítulo, mas antes de Deus fazer um juramento com ele aprendeu a fazer um juramento com Abimeleque, com um outro homem. Então é muito interessante isso, como Deus ensina para nós aspectos do nosso relacionamento com Ele, mas nós precisamos praticar isso com outras pessoas. Não é só nosso relacionamento com Deus, é com as outras pessoas também. Agora vamos olhar mais uma vez no mapa, só para lembrar da posição, e esse aqui é uma coisa assim, muito, uma das perguntas que eu estou fazendo. Eu não tenho uma resposta na Bíblia, então eu não posso garantir que a minha resposta está certa. Mas uma grande pergunta: Abraão recebeu a promessa da terra. Quando ele estava aqui em Betel, entre Betel e Ai, e Ló se separou dele, Deus falou com ele, renovou a promessa, falou assim: pode olhar para o leste, oeste, norte e sul, aonde você está vendo, toda essa terra vai ser sua. Deus confirma e fortalece mais a promessa da terra, e ele fala para Abraão: agora levante e ande pela terra, eu estou dando tudo para você, toda essa terra. Assim, parecia que Ló
tinha tomado, tinha escolhido a melhor parte, mas Deus está falando assim, tudo vai ser seu. E agora levante e ande por toda essa terra, conheça a terra que eu estou dando para você. A jornada dele, a peregrinação dele, vai indo sempre para o sul. E ele fica, como eu falei, agora ele vai ficar nessa região, talvez ele foi para Hebron na época que Sara morreu, mas o tempo, parece que o tempo todo agora, até o final da vida dele, ele se estabeleceu, ele ficou em Berseba. Eu não sei, a gente não sabe exatamente se a paisagem naquela época era igual à paisagem de hoje. Berseba fica no limite. Hoje em Israel tem uma cidade chamada Berseba, é uma cidade relativamente grande, que provavelmente não é exatamente, eles têm uns locais onde eles cavaram, né, onde eles acham, tem até um lugar que eles falam que é o poço de Abraão. Claro que ninguém sabe se é o mesmo poço, não pode ser o mesmo poço que Abraão furou naquela época, mas tem um poço que é a história, essa história vai contar sobre um poço que era uma causa de briga entre Abraão e Abimeleque, e eles têm lá um lugar que os turistas visitam que se chama o Poço de Abraão. Então, e eles têm achados arqueológicos, ninguém sabe exatamente onde Abraão ficou, porque ele não deixou uma cidade, ele não construiu uma cidade, mas é próximo ali, né, é mais ou menos nessa região onde é a cidade hoje. E esse lugar é um lugar muito desértico, é muito seco. E naquela época também, inclusive depois no tempo dos juízes, dos reis de Israel, depois que eles entraram na terra, Berseba era considerado o limite sul. Eles falavam desde Dan até Berseba. Várias vezes você encontra essa expressão nos livros de Juízes e Samuel e Reis. Então, esse lugar, Berseba, ficava no limite. Se ele ficou ali, provavelmente tinha pastagem. Mas era um lugar assim muito desértico, e tanto é que nos outros lugares que Abraão ficou, não fala dele ter que furar poço para ter água. Talvez tinha, mas não fala. Mas nesse lugar, para ele ter água para os rebanhos e para ele mesmo e a família, ele tinha que furar poço, não tinha água, não tinha rio, não tinha um lugar para ele ter água. Então, existe uma pergunta que nós vamos pelo menos explorar e dar uma ideia assim hoje, assim, mas por que será que Abraão ficou nesse lugar até o fim da vida dele? Para nós parece que onde ele estava antes em Hebron estava melhor. Lá parece que não tinha esse problema de água, ou nessas outras regiões eram lugares mais férteis, né? Então vamos ler a história. Então essa dá uma visão, e nós estamos falando então sobre os 4 principais lugares onde Abraão ficou na terra. Berseba é esse último ponto, e nós estamos vendo assim que é um passo importante, porque a promessa se transformou em aliança, a aliança se transformou em juramento. Essa parte do juramento de Deus vai ser só no capítulo 22, na próxima aula, que nós vamos começar a ver isso, mas hoje nós vamos ver onde que juramento aparece, porque o nome Berseba é até por causa disso. Então, vamos começar a seguir a história, começando em Gênesis 21, versículo 22. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Ok, então Abimeleque, ele vai ao encontro de Abraão. Não é Abraão, no capítulo 20, Abraão chegou perto, nesse lugar Gerar, onde Abimeleque era rei. Abraão estava ali porque estava sem chuva, estava tudo seco nos outros lugares, então ele foi ele que foi para ficar perto de Abimeleque. Mas aqui agora Abimeleque vai atrás de Abraão, e ele vai com uma demonstração de força, porque ele vai junto com o chefe do exército,
Então Abimeleque é um rei e ele tem um exército. E ele chega em Abraão não para dizer, olha, eu que mando aqui, você tem que fazer o que eu quiser, mas ele trata Abraão como uma pessoa que ele precisa cultivar amizade, porque ele chega falando assim, Deus é contigo em tudo que fazes. Então ele reconheceu, nós não sabemos o que aconteceu, é claro que ele tinha tido uma experiência com Abraão, ele tentou pegar Sara como uma mulher, uma concubina para ele, e Deus falou com ele em sonhos, então ele sabia que Deus defendia Abraão. Então ele, não sei se aconteceu mais alguma coisa, nesse meio tempo Isaac tinha nascido, ele era uma pessoa de idade, eu não sei o que Abimeleque viu, mas ele chega com respeito, ele chega com o chefe do exército, mas ele chega tratando Abraão como um igual, como alguém que ele precisa, que ele gostaria de ser amigo e não inimigo, ele não quer ser inimigo de Abraão, porque ele chega e fala assim, olha, Deus, eu percebo que Deus está com você. E é muito interessante saber, tem versículos, eu não sei se eu teria tempo para fazer isso hoje, mas tem versículos que, tem um texto que fala de cada um, depois de Abraão, o mesmo Abimeleque fala com Isaac, o filho de Abraão, no capítulo 26, ele fala assim, a gente vê que Deus está com você, então as pessoas dão testemunho, Deus estava com Isaac. Depois lá na frente, Labão, que era parente de Jacó, mas Labão fala com Jacó. Labão não era tão amigo de Jacó, eles eram concorrentes, um estava tentando passar o outro para trás, mas Labão fala com Jacó, eu percebo que Deus está com você. E depois também tem lá quando José vai para o Egito, o Potifar também percebe que Deus está com José. E sempre são as pessoas de fora. Nós temos Abraão, Isaac, Jacó e José. Tudo no livro de Gênesis. Cada um deles, alguém de fora, não do povo de Deus, não do povo de aliança. Alguém de fora dá testemunho e diz, eu percebo que Deus está com você. Então, isso é algo muito importante e é algo que a gente deseja e não é uma coisa assim de se dizer assim, porque eles eram prósperos, eles tinham muitos rebanhos. Com certeza não era isso, porque tinha muitas outras pessoas que tinham possessões, que tinham rebanhos, que eram pessoas de posses, mas as pessoas percebiam. E nós temos testemunhos de outras pessoas na Bíblia. Deus está com a pessoa. Então, isso é a coisa mais importante na vida. Por isso, sim, não tem outra coisa que nós devemos cultivar mais do que a presença de Deus, do que Deus está satisfeito conosco. Abraão fazia questão de levantar um altar, de invocar o nome de Deus, ele não foi sempre certo. E Abimeleque viu que Abraão mentiu, ele viu um mau testemunho de Abraão, mas mesmo assim ele percebeu que Deus estava com Abraão. Então esse é o primeiro ponto, é uma coisa muito importante, porque aqui nessa história nós estamos tratando, a Bíblia está tratando do relacionamento de Abraão com um dos povos, um grupo, um rei, o povo que ele representava, dos cananeus. Abimeleque, ele até fala assim que era dos filisteus. Existem algumas, assim, de acordo com os estudiosos, os filisteus não existiam ainda, eles chegaram depois, mas às vezes é porque eles não descobriram esse fato ainda, ou porque às vezes usavam esse termo filisteu porque essa região de Gerar é muito próximo, faz parte da parte hoje, inclusive, que é chamado faixa de Gaza. Então era a região dos filisteus. Se era o mesmo povo naquela época, a gente não tem certeza,
Mas não importa, a ideia é que Abimeleque era um dos povos que habitava na terra naquele tempo. Então, ele chega no versículo 23, ele fala assim: agora, já que Deus é com você em tudo que você faz, agora jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho e nem a meu neto. Segundo a bondade que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. Em outras palavras, Abimeleque, claro que Abraão não vai viver para falar com filhos e netos de Abimeleque, mas Abimeleque quer uma aliança, ele quer um acordo, não só durante o tempo de vida de Abraão, mas ele quer algo que continue para a segunda e terceira geração. Então ele está pedindo: jura-me aqui, já começa com o juramento, jura-me aqui por Deus que não mentirás, ou que não agirás falsamente. Nós queremos ter uma relação de amizade, de procurar o bem, de não passar outro para trás, de não agir com falsidade, com deslealdade, né? Essa é a ideia: não mentirás ou não agirás falsamente ou deslealmente comigo, nem com as próximas gerações. Segunda, a bondade. Essa palavra bondade, talvez em outras Bíblias tenha outra palavra, mas essa palavra é uma que eu sempre chamo a atenção, porque é a palavra hesed, que significa o amor de aliança. É bondade, mas é uma palavra ou de bondade, ou misericórdia, benignidade. São ações boas feitas por alguém no sentido de estabelecer uma relação de amizade, de uma relação de aliança. Deus faz isso, né? O hesed na Bíblia é sempre Deus derramando sua bondade, sua misericórdia sobre nós, para desenvolver, para criar um laço. Não é uma coisa feita simplesmente, Deus faz isso, ele derrama bênção sobre todo mundo, mas ele procura fazer atos de favor, de misericórdia, quer dizer, aquilo que a pessoa não merece, ou aquilo que a pessoa nem consegue corresponder. Porque misericórdia é alguém que tem poder fazer para alguém que não tem recursos, então nem tem como corresponder na mesma moeda ou no mesmo nível. Mas a ideia de hesed é você dar algo maravilhoso, um presente, uma graça, uma misericórdia para alguém, mas com o desejo de criar uma aliança. E um dos bons exemplos disso é Jonatas, filho de Saul, e Davi, porque Jonatas era filho do rei Saul. Davi, ele não tinha como corresponder. Em 1 Samuel 18, Jonatas, ele se afeiçoa de Davi, ele ama Davi como se fosse ele próprio, e ele dá tudo que ele tinha de melhor. Ele dá sua capa, seu arco e flecha, seu escudo, ele dá as coisas que eram marcas reais. Davi não tinha nada para dar em troca assim, mas Jonatas fez isso porque ele queria estabelecer uma aliança, um vínculo. E Deus quer a mesma coisa. A gente fala do amor de Deus, que Deus é desinteressado, Deus dá sem esperar que a gente retribua, mas não é verdade que Deus dá sem interesse. Não é um interesse egoísta, como muitas vezes nós temos. Mas Deus dá a sua misericórdia porque Ele deseja uma relação. O que Deus está procurando, nós podemos dar para Ele. Mas é algo que tem que ser de coração. Então, aqui Abimeleque está dizendo, segundo a bondade ou hesed que eu te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinarás. Qual bondade que Abimeleque fez para Abraão?
talvez no sentido assim, que Abimeleque era um rei, ele tinha força, ele poderia ter mandado matar, ele poderia ter agido, sei lá, expulsado Abraão daquela região, sei lá. Abimeleque está dizendo: eu estou agindo com bondade, com hesed para você, e eu quero que você retribua, ok? Então, no versículo 24, Abraão fala: tudo bem, eu juro, eu entro nesse acordo. Porém, e aqui é uma coisa muito interessante nesse acordo, Abraão, no versículo 25, ele fala assim: mas eu juro, vamos fazer o acordo, mas tem uma coisa que a gente precisa conversar. Como a história é bem resumida, né, a gente não sabe se esse problema tinha acontecido, parece, pela linguagem, né, os que estudam a língua original, dizem que o versículo 25 fala: Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então veja bem, Abraão furou um poço nesse lugar que não tinha água, ele achou água para ele e para os rebanhos, e os servos de Abimeleque tomaram esse poço à força. E a palavra, o verbo, o tempo do verbo, no versículo 25, dizem, né, os estudiosos, que ele repreendeu várias vezes. O verbo dá a entender que não foi assim, só agora que ele falou. Parece que ele reclamou várias vezes. Isso pode significar que Abimeleque procurou Abraão justamente porque tinha esse conflito, tinha essa contenda. Naquele lugar, a coisa mais importante até hoje para nós, a coisa mais importante era a água. Imagine um lugar que chovia pouco e um lugar muito quente. Eles não podiam sobreviver sem água. E quando Abraão, com menos recursos, menos empregados, menos pessoas do que Abimeleque tinha muito mais forças, muito mais pessoas para comandar do que Abraão. Ao invés deles perfurarem o próprio poço, eles tomaram o poço que Abraão fez, que Abraão tinha furado. Então, Abraão está reclamando, falou assim: olha, você quer um acordo? Você quer um juramento? Você quer uma aliança que vai durar várias gerações e que eu retribua a sua bondade comigo? Mas espera aí, você não está sendo tão bonzinho comigo. Os seus servos tomaram o poço que eu furei. E olha só, Abimeleque, isso é uma característica dele, porque nós temos uma história com ele no capítulo 20, nós temos essa história no capítulo 21, e nós temos uma outra história com ele. Alguns acham que era um tipo de título, que era outra pessoa com Isaac, mas eu acho que pode ter sido, se Abimeleque era bem mais novo do que Abraão, ele pode ter sido o mesmo rei que brigou com Isaac, muitos anos depois, no capítulo 26. Todas as histórias, as 3 histórias de Abimeleque que tem na Bíblia, Abimeleque sempre se projeta, ele sempre se coloca como uma pessoa justa, como uma pessoa, imagine, você não pode reclamar comigo. Abimeleque faz isso com Deus. No capítulo 20, quando Abimeleque toma a Sara, achando que era irmã de Abraão, e Deus fala assim: você é um homem morto, se você não devolver essa mulher ao seu marido, você vai morrer. E Abimeleque falou assim: como assim, Deus? Abimeleque tinha coragem de se justificar diante de Deus. E Deus não desmentiu. Deus falou assim: tudo bem, eu sei que você não fez, você não sabia. Mas Abimeleque é sempre o cara que está dizendo: eu não tenho culpa. E nesse caso aqui de Abraão, e com Abraão sobre o poço, é muito duvidoso se Abimeleque estava falando a verdade. E eu vou explicar por quê. São coisas que não são explicitamente afirmadas no texto, mas Abimeleque fala assim, versículo 26, eu não sei quem fez isso,
Também você não tinha me falado ainda, nem tampouco ouvi falar nisso, senão hoje. Hoje que eu estou tomando conhecimento disso. Por que que eu acho que isso não é verdade? Porque muito dificilmente os servos de Abimeleque estariam roubando um poço sem conhecimento do chefe deles. Isso é uma suposição, não dá para afirmar. Mas por que que a gente pensa na história que vem depois, em Gênesis 26, Abraão e Abimeleque, nessa história aqui, eles fazem um juramento, eles fazem um acordo, Abraão reclama com Abimeleque sobre o poço que eles roubaram, mas Abimeleque que fala assim, Abraão, você tem que ser bom para as próximas gerações. E o que acontece com Isaac, o filho de Abraão? Abimeleque e os servos dele entopem poços que Abraão furou, brigam sobre os poços. Isaac passou apurado. Isaac era um homem de paz, Abraão era um homem de paz. Eles não lutavam sobre isso. Mas Abimeleque estava sempre tomando, ele e os servos dele estavam sempre tomando os poços que Abraão e depois que Isaac furaram. Então eu não acho que ele era tão justo como ele estava se apresentando. Mas ele falou assim, eu não sei quem fez isso, tampouco você não me fez saber antes, nem tampouco ouvi falar nisso senão hoje. Bom, então Abraão não discute. Abraão toma ovelhas e bois e deu a Abimeleque para fazer uma aliança com ele. Então olha só como Abraão está se empenhando para viver em paz e para fazer um acordo. É muito bom, muito importante o fato de Abraão ter levantado a questão. Abraão não ficou quieto, falou assim, tá, vamos fazer uma aliança, mas vamos resolver esse problema do poço que os seus servos roubaram de mim. Então, para fazer uma aliança, tem que ter franqueza, tem que ter sinceridade, tem que ter transparência. Então, Abraão está fazendo uma coisa importante. Vamos fazer aliança, mas vamos colocar a situação à luz aqui. E ele, então, ele pega ovelhas e bois. Eu não sei qual era o costume, porque que Abraão, quem veio procurando aliança foi Abimeleque. Mas quem está dando ovelhas e bois para Abimeleque é Abraão, para fazer essa aliança juntos. Agora, versículo 28. Pois Abraão, porém, à parte, ele deu várias ovelhas e bois para Abimeleque, mas ele pôs à parte 7 cordeiras, 7 ovelhinhas, elas são mais novas do rebanho. Ele pôs à parte. E Abimeleque viu aquilo e ele está sempre desconfiado. Ele fala assim, perguntou Abimeleque a Abraão, para que estão aqui essas 7 cordeiras que puseste à parte? Que negócio é esse que você está fazendo? Que simbolismo, que alguma coisa tem, né? Assim, tem alguma coisa que você não explicou. Abraão, claro, ele tinha uma intenção e ele pôs à parte, acho que ele esperava mesmo que Abimeleque perguntasse. Então ele fala assim, respondeu Abraão, você vai pegar estas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Então eles fizeram, olha só como Abraão, ele falou assim, vamos fazer uma aliança, vamos fazer tudo certinho, mas vamos resolver esse problema do poço. E depois que eles até fizeram um negócio que ele colocou, deu as outras ovelhas e bois para ele, e aí até fala que eles fizeram aliança, no versículo 27. Eles fizeram aliança. Só que depois de fazer aliança, Abimeleque viu, mas tem mais essas 7 cordeiras, o que significa isso? E Abraão falou assim, olha, eu quero que você pegue isso especificamente, estamos fazendo uma aliança, um acordo de amizade, tudo bem, está tudo feito, mas agora eu quero que você receba essas 7 cordeirinhas para ser uma prova
de que eu cavei esse poço e estou dando essas ovelhas para você, essas cordeirinhas para você, para provar isso. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. E o que significa Berseba? Berseba, a primeira parte da palavra, significa poço, ber. Agora, a palavra seba, Berseba, isso é em português, né? Parece que hebraico não tem esse som de B, seria Bersheva. Mas essa raiz, essa palavra que forma outra parte de Berseba, ela é a raiz de duas palavras as duas palavras têm relação com essa história. Significa juramento, o poço do juramento, mas também significa o número 7. Então, o poço das 7 cordeirinhas que ele deu. Então, é o lugar de juramento e é o lugar, até o nome era para lembrar. Esse poço foi cavado, nós fizemos juramento e eu dei 7 cordeiras para provar que esse poço foi eu que cavei. Agora, veja só, Isaac, no capítulo 26, ele vai ter que passar por todo esse processo de novo. Os servos de Abimeleque roubavam os poços de Isaac e os poços que Abraão furou, cavou, os poços que ele cavou, e eles tiveram que fazer uma aliança também, porque Abimeleque falou assim, eu estou vendo que Deus está com você. Então, é muito assim, isso é para mostrar que realmente Abimeleque não era tão certinho como ele se colocava, mas mostra o mesmo princípio na vida de Abraão e na vida de Isaac, que já vamos chamar a atenção então para a lição que nós vamos tirar disso aqui. Então, versículo 31, por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos, Abraão e Abimeleque, ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e ficou chefe dos exércitos e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão, a minha tradução fala um bosque, mas na verdade é uma árvore que chama tamargueira. Ele plantou uma árvore em Berseba. Essa árvore, a tamargueira, é uma árvore que cresce no deserto. E imagine, gente, se nós que temos casas e muitas árvores, não tantas quanto deveríamos ter, mas temos árvores aqui, quanto que alguém daria valor para uma árvore no deserto? Essa árvore muitas vezes era solitária, só aquela árvore ali naquele lugar, ela resistia bem, à falta de água e providenciava uma sombra para as pessoas e para os animais. Então era uma coisa muito importante, e isso significa, se ele plantou uma árvore, ele cavou um poço e plantou uma árvore, ele ficou realmente muitos anos neste lugar. Ele não era um lugar que ele disse, não, daqui uma semana eu vou embora. Então ele plantou uma árvore e invocou aqui. Não fala de um altar, mas talvez ele fez também um altar. Mas ele plantou uma árvore e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Abraão foi conhecendo Deus de várias maneiras, o Deus dos céus e da terra. Ele teve várias experiências e vários nomes que Deus deu para ele, Aqui é o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Muitos dias é muitos dias mesmo. Então nós vimos aqui a história. Nós vamos voltar a falar sobre juramento. Nós vamos ficar, sem dúvida, mais de uma aula falando sobre o capítulo 22, sobre Abraão oferecendo Isaac. Mas é muito forte o juramento que Deus faz para Abraão no capítulo 22. Então, eu só quero, aqui nesse contexto, eu quero mostrar que Deus está preparando. Essa história aqui é uma preparação para
o próximo capítulo, para a próxima coisa que vai acontecer na vida de Abraão. Porque Deus vai mostrar para Abraão a força do juramento. Então lembra, nós vimos assim que Deus deu promessas para Abraão, Deus fez aliança com Abraão, e agora Deus está, esse lugar que chama o poço do juramento. Abraão não fazia ideia de que essa experiência com Abimeleque, e eles tentando viver em paz, mas tendo que ser meio desconfiados, porque isso até hoje no Oriente Médio, em todo lugar, as pessoas não são muito fiéis à palavra que dão. Aí por isso que faz aliança, por isso que faz juramento. E nós sabemos que Deus não precisa fazer juramento para a gente acreditar na palavra dele. Mas enfim, todo esse assunto de juramento, e Hebreus explica isso tudo depois, vai ser um outro assunto. Mas o que eu quero só mostrar é que o juramento muitas vezes fazia parte da aliança. Então nem sempre você teria que ser primeiro uma promessa, depois vem a aliança, e depois aquela aliança ela se torna mais forte ainda com o juramento. Nem sempre. Tem exemplos, e Hebreus 6 vai mostrar que Deus queria mostrar que ele que não mente, jamais a palavra dele vai voltar atrás, mas Deus quis dar a Abraão e aos descendentes de Abraão até hoje, ele quis dar uma garantia maior ainda. Hebreus fala assim, por duas coisas que Deus não pode mentir: a própria palavra dele e o juramento. Então, o que Deus quis mostrar na vida de Abraão é que o juramento realmente é um passo mais forte ainda do que a aliança. A aliança já é uma coisa, para fortalecer, é para não separar. No mundo ideal, no mundo onde não tem pecado, no mundo onde, como Jesus falou, assim, não precisa jurar, que a sua palavra seja sim, sim, não, não, no mundo ideal não deveria ser necessário fazer um contrato e reconhecer a firma no cartório, como é nosso costume hoje. Ter um contrato registrado, que não é suficiente a gente assinar o papel. A gente tem que ter firma reconhecida, registrar no cartório, aquela coisa toda. No mundo ideal, deveria ser suficiente eu dizer: essa casa estou vendendo para você, eu garanto que eu mantenho a minha palavra, estou vendendo, portanto, e ela passa a pertencer a você. Mas no mundo onde tem pecado, nós precisamos ter garantias. Agora, com Deus não precisa ter garantia, mas Deus quis, foi da vontade dele, dar uma garantia ainda maior. E nós temos um exemplo disso, que eu não vou tomar o tempo para ler, mas em 1 Samuel 18, Jonatas faz uma aliança com Davi. É a iniciativa de Jonatas. Ele ama Davi, lá fala que ele amou como se fosse a própria vida dele. No capítulo 20, eles fazem uma aliança, os dois juntos. 1 Samuel 18. Só que depois, no capítulo 20, quando Saul está querendo matar Davi, e Davi começa a falar, é toda uma história, tem bastante detalhes, mas Davi chega para Jonatas e fala assim: como é que eu vou saber? O que vai acontecer? Seu pai está querendo me matar, o que eu fiz de errado? E Jonatas fala com Davi e fala assim: olha, que Deus me castigue 1000 vezes mais, se eu não for fiel a você, eu vou te avisar. Jonatas passa a ter mais lealdade com Davi do que com o pai dele. Porque se o pai dele quiser fazer alguma coisa contra Davi, o filho de Saul vai falar com Davi, ele faz uma aliança. E acho que no 1 Samuel 20, versículos 14 e 15, Jonatas ainda fala assim: olha, eu não sei se eu vou morrer, mas se eu morrer, eu quero que você retribua esse hesed que eu estou fazendo com você, de proteger você, de avisar você. Eu quero que você
use também de resto de comigo e com minha descendência. E aí fala que Jonatas fez Davi jurar. Então era como se eles já tinham feito uma aliança. É como o juramento fosse algo que aquilo fosse mais forte ainda. E aí nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais sobre o juramento e como isso foi importante. Isso aconteceu com Abraão e aconteceu também com Davi. Deus fazer um juramento. Mas eu só queria mostrar, só quero explicar que muitas vezes dentro de uma aliança as duas partes fazem juramento. Então não é sempre que você fala assim, primeiro eu só fiz uma aliança, depois que vem um juramento. O juramento ele tem como se fosse uma força ainda maior do que a aliança. Mas muitas vezes as pessoas faziam, né, o costume, às vezes tinha dentro da mesma situação, do mesmo cerimônia de aliança. Muito bem, então finalizando, que lições, que nós podemos aprender sobre a jornada de Abraão? Vai ter todo esse significado de juramento que vai acontecer depois quando ele oferece Isaac, mas eu quero falar agora especificamente sobre esse contexto mesmo, de Abraão com Abimeleque. Se você está com esse esboço que eu dei, a gente tem aqui cinco conclusões, 5 significados que podemos tirar dessa história, dessa narrativa. Primeira, eu já falei que quando Deus quer desenvolver algo na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele, então quando Deus quis ensinar aliança para Abraão, Ele mostrou para Abraão a necessidade de fazer aliança com os homens, não é só com Deus. Então Deus queria desenvolver com Abraão aliança. Ele queria ensinar. Com certeza Abraão entendia o que era uma aliança. Mas isso é um ponto muito importante. Abraão morou num lugar que significa aliança, Hebrom. Ele fez aliança com aquelas pessoas que foram com ele para resgatar Ló. Então, ele fez aliança, ele aprendeu a desenvolver aliança com os homens para ajudá-lo a desenvolver uma aliança com Deus. E agora é com juramento. Ele aprendeu a força do juramento com Abimeleque para ele entender melhor o juramento que Deus faria com ele depois no capítulo 22. Então isso é uma maneira de Deus agir. Quando Deus está querendo mostrar aliança, muitas vezes acontece em outros contextos, não só entre a gente e Deus. E também Deus quer que o mesmo tipo de fidelidade, de lealdade, os mesmos princípios de um relacionamento saudável e íntimo com Deus, Deus quer que a gente tenha com outras pessoas, com as pessoas, não só com Deus. E veja só, não é só com pessoas do povo de Deus, da igreja, da família. Ele quer que a gente aprenda a fazer aliança com os cananeus. Ele quer que a gente aprenda a viver em paz com Abimeleque. Isso é muito importante para a gente entender. Essa a primeira lição. Algumas dessas assim a gente já mencionou durante essa aula, já comentei. O segundo também falei que Abimeleque quis entrar em aliança com Abraão. O que chamou a atenção de Abimeleque? Por que Abimeleque falou assim, puxa, eu preciso fazer aliança com esse homem? Eu não posso ser inimigo dele. O que foi? O fato de que Deus estava com ele. Deus estava com Abraão e Abimeleque percebeu isso. E isso chamou a atenção. Como é maravilhoso pensar que o testemunho, e não é um testemunho a gente tentando mostrar que a gente ora, que a gente faz, Deus está conosco. As pessoas percebem e as pessoas vão se interessar em ter aliança conosco, porque
percebem que Deus está conosco. Então, Abraão, depois Isaque, Jacó também, eles obtiveram um testemunho das pessoas de fora, pessoas que não faziam parte do povo de aliança, do seu povo. Eles tiveram esse testemunho de que Deus estava com eles, e isso trouxe reconhecimento, e as pessoas queriam estar de bem com eles, as pessoas queriam estar em aliança, não queriam ser inimigos deles. Então, isso é um testemunho maravilhoso, isso é algo que a gente precisa realmente entender. Terceira coisa que podemos observar nessa história. Abraão, como a gente mostrou nesses 4 passos e no mapa, Abraão está chegando à última etapa da vida dele. Isaque já nasceu, então já faz bastante tempo. Abraão vai viver muito tempo ainda, mas da história, das jornadas, do seu caminhar com Deus, ele está na última etapa. Ele já andou por várias partes, ele já esteve em vários lugares peregrinando, mas ele não possui nada. Para ele furar um poço naquele lugar, os servos de Abimeleque vêm e roubam dele, e ele não sabe se ele pode dizer, isso aqui é meu, porque não tinha propriedade da terra assim, mas Abraão, ele é um estrangeiro, ele não é daqueles povos lá, então ele é o que nós chamamos de peregrino. Abraão não possui nada. Abraão vai possuir o primeiro pedacinho de terra daqui a uns anos. Quando Sara morre, ele vai comprar uma caverna para fazer o sepultamento da esposa. E mesmo assim, ele tem que negociar, é algo que ele tem que ter a boa vontade das pessoas ali. Então, depois de todo esse tempo, e isso concorda com o que nós temos em Hebreus 11, quando fala de Abraão, fala assim, Abraão viveu como peregrino. Estevão fala isso em Atos 7, que Abraão não possuía nada, Deus não deu, Deus prometeu a terra para ele, mas Abraão mesmo não possuía nada. Então, ele era um peregrino, ele tinha que depender, tinha que fazer uma aliança aqui com Abimeleque para ele ter direito de ter esse poço. Ele não tinha o direito por si mesmo. E talvez até na ótica de Abimeleque, os servos dele tinham direito de tomar o poço porque pertencia à região deles. Então Abraão, ele era um peregrino, um estrangeiro. Ele estava ali, não reivindicando, não entrando em brigas, né? Número 4, ele estava num lugar, e esse aqui é uma coisa assim, que a minha pergunta lá no início era, será porque Abraão foi se estabelecer, porque depois dessa aliança com Abimeleque, fala que ele plantou uma árvore, invocou o nome de Deus e habitou muitos dias ali. E parece que foi praticamente, né, até o final da vida dele, então foi muito tempo mesmo. Por que Abraão foi se estabelecer ali? Por que ele não voltou? Ele até parece que voltou para Hebrom, onde Sara morreu, mas assim, por que ele não foi morar? Parece que ele não voltou para esses outros lugares. E quando você pensa que Berseba ficava no limite sul, já assim, às margens, ou fazendo parte já de uma região desértica, hoje é um deserto, você pode ver, você pode procurar no YouTube pessoas que falam, até pessoas que falam sobre essa história, você pode procurar, tem pessoas que estão falando no local, é seco, seco, seco. Talvez no tempo de Abraão ainda tinha pasto ali, né, para as pessoas, para os rebanhos. Mas era um limite, porque ali era deserto. Fala que Agar ficou sem água para Ismael quando Abraão mandou os dois embora. Então, por que ele foi para esse lugar, no limite sul? Eu não sei, a única coisa que é simplesmente uma suposição, mas eu penso que isso faz parte
da vida de peregrinação de Abraão. Isso faz parte desse fato de que Abraão chegou ao final da vida dele sem possuir nada. Ele estava como, vou ficar assim no limite aqui, olhando para essa terra, mas eu ainda não tenho. É como se ele não pudesse ficar, se estabelecer no meio da terra. Eu estou supondo, realmente eu não tenho nenhuma prova de que era isso. Mas é interessante, Abraão terminou a vida aqui. Isaac, pelo que a gente tem, foi a vida inteira nessa região. Então, eles eram peregrinos, é como Hebreus 11 fala, eles estavam procurando uma cidade, eles estavam procurando aquilo que Deus ia dar. Deus prometeu, mas ainda não tinha dado. E a Bíblia nos chama de peregrinos, principalmente tem a primeira epístola de Pedro, que fala assim no primeiro capítulo, Pedro se dirige aos exilados, aos peregrinos, aos judeus e cristãos que viviam em outros lugares. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós não temos a posse, nós estamos aguardando e tudo que nós temos deve ser visto dessa forma. Então, esse lugar onde Abraão, ele tinha que furar um poço para ter água. E isso acontece conosco. O peregrino, ele não tem as coisas fáceis, ele não tem um rio já com água abundante, ele tem que furar um poço. Como eu disse, a impressão que eu tenho é que nos outros lugares ele não tinha que ficar furando poços. Mas eu não sei, não tem também uma prova sobre isso. Mas por que ele foi para um lugar seco que precisaria furar? Então é algo que causa bastante perplexidade e é interessante pensar, talvez porque Deus queria que ele terminasse a vida como um peregrino, como aquele que não possui nada ainda. E é interessante que quando ele achava água, então os outros queriam tomar dele. Então, quando a gente encontra algo que gera vida, tem muita gente que quer roubar, que quer se apropriar daquilo, né? O desejo, claro, o nosso desejo é cavar um poço e poder dar água para quem quer. Mas no caso de Abimeleque, eles queriam tomar dele, né? Então, além de uma vida de peregrino, era uma vida que tinha muita contenda em potencial. E o último ponto que eu acho que é interessante a gente pensar é que a situação de Abraão, de Isaac, não é só de todos os patriarcas, realmente eles eram peregrinos, eles viviam em tendas, eles não possuíam nada e eles tinham que viver em paz. Então, uma coisa interessante a gente pensar sobre o tempo, que tempo nós estamos vivendo. Porque se você pensar o tempo de Abraão, tinha todos esses cananeus e Abraão não brigou com nenhum deles. Abraão fez aliança com aqueles que estavam perto dele em Hebrom. E ele foi fazer uma aliança com juramento aqui com Abimeleque. E ele vai fazer um acordo com também as pessoas que vão vender para ele. No capítulo 23, ele vai comprar uma caverna para ele poder sepultar Sara. Então, a vida de Abraão era uma vida de fazer paz. No tempo de Josué, não podia fazer paz. Eles tinham que entrar na terra e expulsar. Era outro tempo, outra situação. E Deus avisou a Abraão, dizendo, olha, seus descendentes vão ficar 400 anos no Egito, porque não é tempo de expulsar os moradores da terra. Seria injusto da minha parte, Deus estava dizendo para Abraão. E vamos até lembrar aqui que quando Abraão chegou em Siquém, lá no início, tem uma frase muito curta, mas muito sugestiva, que fala assim, quando Abraão entrou, aí estava
tinha um carvalho grande, uma árvore grande. As árvores eram lugares importantes, eram lugares que os povos da terra faziam um lugar sagrado para adorar outros deuses. Mas, como eu falei, assim, imagine um lugar como aquele, uma árvore grande, era uma bênção, era uma coisa maravilhosa, e era o lugar que eles queriam morar perto e eles queriam também adorar a Deus naquele lugar. Mas em Siquém tem uma frase lá que fala assim: e os cananeus habitavam na terra. Então isso dá a impressão de que Abraão se sentiu intimidado. Ele chegou numa terra que Deus prometeu para ele, mas é uma terra que está sendo ocupada, e o que eu vou fazer aqui? Então Abraão viveu o tempo todo como estrangeiro, como peregrino. Não era tempo de expulsar, de brigar com os inimigos lá. Ele não era nem para considerar como inimigos. Era para fazer alianças, era para viver em paz. E se você olhar, principalmente estou lembrando da primeira epístola de Pedro, ele fala, ele chama os cristãos de peregrinos, e ele fala que é para dar bom testemunho, para viver em paz. Paulo também fala assim: quanto depender de vocês, vivam em paz. Eu sei que existem aspectos da terra, do tempo de Josué, de entrar e possuir a terra. Existem aspectos que podem ser aplicados para hoje. Mas eu quero propor que a nossa vida, até a volta de Jesus, é mais essa vida de Abraão, é mais essa vida de peregrino, é mais essa vida de viver em paz com os outros. Não é tempo de expulsar, de dizer assim, sai. Na verdade, nós não sabemos quem são os inimigos, e a Bíblia até coloca que os inimigos não são as pessoas. Os inimigos são as potestades e os poderes e potestades, principados do mal. Esses são os nossos inimigos. Mas quando é que aqueles que fazem mal, que são inimigos de Deus, quando é que eles vão ser eliminados, tirados da herança do Senhor? Quando Jesus voltar. O tempo hoje, Deus não nos deu, Deus não deu para Abraão. Nós precisamos entender isso. Quando é que a gente deve viver em paz? Tem um paralelo com o povo de Israel, que eles estão na terra deles, mas eles precisam aprender a viver em paz com aqueles que estão em volta deles, com aqueles que moram dentro da terra. Não é para um cristão que se diz, eu quero apoiar Israel, não é para a gente odiar, colocar como inimigos. Aliás, essa história de considerar os que são contra nós ou diferente de nós como inimigos, isso é terrível. Na política, nas etnias, nos conflitos étnicos, quem é diferente não é nosso inimigo. Nós vivemos hoje como se quem pensa diferente de mim é um inimigo, é do diabo, tem má intenção. Quem tem má intenção realmente é Satanás e os demônios, e os principados, essas forças do mal. Agora, os homens podem ter más intenções? Podem, claro, todos nós podemos ter más intenções. Nós temos uma mistura terrível dentro do nosso coração. Mas nosso papel, e Jesus fala bastante sobre isso, nosso papel não é para considerar os outros como inimigos. É para a gente amar até aqueles que nos perseguem. Então, isso eu achei muito interessante, meditar sobre esse aspecto da vida de Abraão, que ele viveu em paz com todos aqueles que menciona. Não era tempo de guerra, não era tempo de expulsar os moradores da terra, não era tempo para dizer, eu agora, Deus está comigo e todo mundo que não tem que cair fora, eu tenho que expulsar, eu tenho que lutar contra as pessoas como se fossem inimigas. Então, que Deus nos dê, é claro que tem que ter muita sabedoria para aplicar isso. Existem inimigos
de Israel hoje, pessoas que, grupos e movimentos e assim, muitos islâmicos e pessoas que estão, que têm uma intenção de realmente eliminar Israel, mas isso não significa que são todos assim. Nosso grande problema na política, nas igrejas, considerar, né, católicos, evangélicos. Tem havido assim, tantas contendas em que um acha que o outro é do mal. E Abraão, ele estava ali, Deus prometeu a terra para ele, mas Deus falou com ele que era... Deus mostrou o caminho, né? Não tem nenhuma coisa assim, Deus ensinando, mas Abraão aprendeu a viver em paz, a fazer alianças e saber que não era o tempo de guerra, era um tempo de viver em paz, e a Bíblia fala isso, quanto depender de nós, viver em paz com todos, perdoar, amar, essa é a lição do peregrino, e nossa posição, até que Jesus venha, é de peregrino. Como eu disse, tem aspectos, tem cumprimentos parciais. Não significa que o livro de Josué, o simbolismo ali de entrar e tomar posse da terra, que não tem nada que possa ser aplicado para nós hoje. Mas eu gostaria de oferecer essa linha geral, de paralelo, de que a nossa vida, até chegar, né, Josué é uma figura de Jesus, até chegar o nosso Josué e nos levar a realmente possuir o reino de Deus e expulsar, sim, os principados e potestades, as forças do mal, que têm usurpado o lugar de Deus na terra, isso sim, isso vai acontecer. E tem aspectos da guerra espiritual que pode acontecer hoje. Mas essa aplicação da vida de Abraão como um peregrino, acho que é muito importante e que tem uma aplicação para a nossa vida hoje. Ok? Então nós estamos aqui prontos, o terreno preparado, Abraão está morando nesse lugar em Berseba, ele aprendeu aqui a se relacionar com Abimeleque em paz, a cavar um poço, não brigar, mas fazer quando Deus trouxe Abimeleque para procurar Abraão, e eles resolveram o problema do poço em paz e fizeram um juramento. E agora as coisas estão, o palco, o terreno está preparado para o capítulo 22, que é um dos grandes capítulos na Bíblia, uma das grandes histórias na Bíblia, que nós vamos entrar da próxima vez. Senhor, nós queremos realmente aprender a ser peregrinos, entender nosso papel, porque se Abraão se achasse dono daquela terra antes da hora, não teria sido aprovado por ti e não teria dado certo. E o Senhor mostrou para ele, o Senhor deu graça para ele, para que ele agisse em paz, sem brigar, fazendo uma aliança com verdade, mostrando que precisava, lidando com Abimeleque, lidando com o problema, mas agindo com os meios de amizade, de aliança, e vivendo em paz. Senhor, que nós possamos entender como o Senhor quer agir na nossa vida, que o nosso relacionamento contigo possa se aprofundar tanto diretamente contigo, como também na nossa relação com as pessoas, tanto as pessoas que fazem parte da comunidade da fé, como aqueles que não fazem. Que nós possamos aprender a viver neste mundo, realmente demonstrando, vivendo essa abertura, vivendo o que é aliança, vivendo o que é paz, até chegar o dia em que o Senhor vai definir as coisas e estabelecer o teu reino na terra. Nós pedimos que essas lições possam entrar bem no fundo do nosso ser e que possam ser práticas na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.